aconteceu, saca? Como foi essa questão desse início aí, o quanto eu consegui agregar valor tanto na questão dos stories e de quando você começou a me seguir aí, quanto na questão também das calls que a gente já fez, acho que é a terceira ou a quarta call já que a gente faz, né? Trocando com umas ideias e tal. Não, beleza, pô. Tá me ouvindo de boa aí a voz? Tá massa. Ah, então, mano, tipo assim, eu te conheci pelo Instagram lá, tá ligado? Aí chamou a atenção, eu já até te falei uma vez, pra questão do teu template, né? Tem as velhinhas roxas lá. Aí me chamou muita atenção A e aí eu estética curti do muito gráfico, né? isso, a corzinha das velas, a questão da cor do fundo lá. Aí eu achei muito da hora a questão do jeito que tu explica a questão das killzones, das cápsulas de liquidez. Aí foi assim que eu te conheci, entendeu? Achei da hora você Massa. operando os JPI, os LSD, E a mais ou questão menos. do Instagram, mano, dos stories e também das calls das que a gente já fez também. Ah, mano, ajudou muito, pô, tu passa muito conteúdo da hora lá, pô, que é a questão dos trades lá, essa questão de absorção, é, pegar aí os trades nos, nos os pontos de interesse, né, os POI. Hum. Me dá hora, as calzinhas que tu já me ensinou umas paradas muito massa, pô. Essa questão de absorção nas outras cal aí, questão de fazer backtest, Foi muita. você. Tipo assim, eu fiquei muito baqueado porque tipo, foi muito conhecimento massa que eu tinha te passado nas outras lives, ou nas outras call, e aí acabou que eu não consegui aproveitar, tá ligado? Mas a essência que foi agregar valor pra mim já é o suficiente também, saca? Foi da hora, muito conteúdo, pô. Peguei altos insights, muito massa. Show, show, mano. É isso aí. Sobre a questão do conteúdo que eu tava querendo passar hoje aí, mano, tá ligado? Primeiro eu vou passar um pouco da nova visão, tá ligado? Que a gente, querendo ou não, tá em constante evolução, tá ligado? Eu acho que você vai perceber um pouco, tipo, a minha forma, o meu modelo operacional um pouco mais objetivo, tá ligado? Porque essa missão do processo que a gente tá passando, tá ligado? Tipo assim, eu operava de uma maneira e vou sempre tentando encontrar uma maneira mais prática, tá ligado? E mais assertiva ainda, para poder me expor menos. Aí tem toda a questão do controle de risco, técnica, tem que estar andando alinhado, entendeu? Então, assim, é por isso que a gente faz essas adaptações na forma de operar, para poder encaixar cada vez mais com controle de risco, com controle emocional, tá ligado? Só muta o volume, o coisa aí. Tu botou o celular agora, foi? Aí, aqui no PC, tá dando retorno? Mano, o outro microfone tava melhor. Tá pronto. Aí. Aí só abaixa o volume do celular agora. Tu tá me escutando por onde? Tô escutando pelo PC. Pronto, agora diminui o volume do celular que tá dando interferência aí. Fala aí pra mim ver. Acho que Aí não, eu vou ficar assim, só com o celular, assim tá vai melhor. ser melhor. Mas aí tu só tá me vendo pelo celular também? A tela? Tô vendo pelo celular. Ah, eu tenho que compartilhar pra tu aqui da minha tela, né? Pera aí. Isso, compartilhei. Aí, tô vendo aí. Só ver aqui. Pronto, fechou. Caralho, mano. Esse é assim mesmo. Fechou. Aí, tipo assim, mano, daquele período pra cá, eu acho que eu já tava operando o DAX, né? No início, Sim, já o tava. DAX eu já tava operando, o STJPY eu tava operando. Eu não tô Tava. mais operando o SDJ, tá ligado? Tipo, às vezes eu abro, dou uma olhada, mas minha preferência hoje operacional tá sendo o DAX, o GBP USD e o ouro, tá ligado? E aí, querendo ou não, a gente tem que se adaptar às particularidades de cada ativo, mano. Porque cada ativo vai movimentar de uma maneira diferente, num horário diferente. Tipo, o DAX e o GBP USD, geralmente as melhores oportunidades vão sempre surgir antes ou até muito próximo da abertura de Londres, tá ligado?
Já o ouro, geralmente as boas oportunidades já acontecem na Killzone da Ásia. Quando chega em Londres, você já está no meio de uma movimentação que já iniciou. Já houve uma captura de liquidez e já houve o início de uma movimentação. Então, essas particularidades é o que a gente tem que ficar ligado. Tipo, esse trade aqui no ouro, tipo, eu não peguei, tá ligado? Mas só para ter uma noção dessa relação que eu tô falando, deixa eu só mudar o replay para poder aparecer as Killzone aqui. Aí, ó. Ele vem até antes da abertura da Ásia. Ele já vem, captura a liquidez, tá vendo? Dessa região que foi marcada. E aí inicia o movimento de reação, né? E aí o movimento de reação geralmente já iniciou aqui na abertura da Ásia, tá vendo? Exatamente na abertura aqui, no horário das 9, ele vem, faz a absorção da abertura, que geralmente, na maioria das vezes, vai sempre acontecer na abertura das killzones, essa absorção aqui. Seja ela num movimento de captura de liquidez, tipo aqui nessa região, tá ligado? Ou na abertura da killzone. Ela pode estar posicionada aqui ou aqui já no início da movimentação. Então por que eu entraria nesse trade? Além dele já estar capturando a liquidez de uma região semanal, tá ligado? E eu vou estar passando isso aqui, explicando o porquê desse semanal aqui depois, mas só para contextualizar esse trade. E aí entraria já nessa absorção aqui, nesse retorno, ou até aqui no fechamento, tá ligado? Mas sempre quando acontece essa absorção aqui, eu acho que tu vai lembrar, né, alguns stories que eu já postei no Instagram, e ele faz esse rompimento aqui dessa região aqui do candle, geralmente eu já travo aqui e abro a operação no dedo, tá ligado? E aí coloco o stop abaixo da absorção. Então eu acredito que eu teria pegado esse trade, só que esse horário aqui eu não tava ainda operando, tá ligado? Porque tem as questões ainda de infraestrutura que eu tinha te falado e tal. E aí acabei não conseguindo. Aí. Não conseguindo me posicionar. Mas olha o racional dessa região contextualizada de liquidez e todo esse contexto de gatilho de entrada e a reação que geralmente acontece. Ele vem de uma captura de liquidez numa região semanal e no mínimo o próximo alvo vai ser uma captura de liquidez de uma região diária, que seria no caso diária no mínimo, tá ligado? Mas eu gosto sempre de buscar também a semanal. Mas aí a gente já entraria tipo num direcional, tá ligado? Vamos supor. O preço aqui foi no domingo para segunda-feira, o preço já está posicionado aqui nessa região de captura de liquidez semanal. E aí ele começa essa movimentação na terça e na quarta, não adianta procurar vendas, tá ligado? Por quê? Porque nessa região aqui, de domingo para segunda, eu já fiz a minha análise macroeconômica, tá ligado? Fiz a minha análise macroeconômica e vi um cenário positivo pro ouro, tá ligado? Até certo ponto. Até que algo ou algum evento econômico me mostre o contrário, pra mim é compra no ouro, tá ligado? Eu não vou inventar de vender. Pode ser a região de captura de liquidez que for. Não vou contra o cenário econômico. Eu acho que essa maturidade que eu tenho adquirido, né, nas minhas análises, tem feito a diferença. Tá ligado? E aí, tipo, no meio dessa movimentação, se eu viesse operar aqui o zone de Londres, aqui no ativo do ouro, aqui a probabilidade de você tomar um stop aqui é muito alta. Porque olha essa absorção aqui em Londres. Muitas pegou no TDO, tá ligado? Que foi a abertura do dia anterior. Deixou essa boa absorção. Depois do início de uma movimentação praticamente de captura de liquidez, né? Abaixo desses fundos. Mas lógico que eu não teria entrado aqui nesse trade, mas só uma representação. Então tem muito mais ruído aqui nessa movimentação. Por quê? Porque o melhor momento de se posicionar já passou, tá ligado? Porque geralmente o ouro movimenta dessa forma. Então, já para os outros ativos também vai ser a mesma coisa. Vai ter a sua particularidade. Então, por isso que não é muito interessante a gente estar operando muitos ativos, tá ligado? Diversificando muito a questão operacional. E vou estar mostrando um pouco da nova forma de operar que eu tô utilizando, tá ligado? Muito mais objetiva, muito mais prática, equilibrada com o controle de risco, com controle emocional, tá ligado? Então acho que eu tô próximo cada vez mais da minha melhor fase. Mas lógico que a gente não pode parar de buscar conhecimento, de evoluir, tá ligado? Se eu estiver falando um pouco mais rápido demais aí, tu pode dar a observaçãozinha aí que eu dou mais uma desacelerada. Tá dando pra captar um pouco do que eu tô falando aí, ou qual? Tá de boa, tá de boa. Pronto. Eu vou
pro DAX, né? Que foi, eu acho que, praticamente o único ativo que eu trabalhei nessa semana. E vou passar um pouco da minha metodologia para tu, tá ligado? Agregar valor mesmo e mostrar o quão, o quão prático tá sendo as minhas sessões de trade, tá ligado? Sem agonia e com paciência esperando as melhores posições do mercado. Deixa eu abrir aqui também o calendário econômico esta semana. Foi domingo. Pronto. Só para completar a questão do DAX, eu vou compartilhar aqui para tu também. Tá vendo aí o calendário? Tô vendo. Tipo aqui, mano. Caso eu, baseado nessa informação que eu já falei, que geralmente é nas kill zones da Ásia. Por que a Ásia geralmente é o melhor horário para estar operando o ouro? Por causa disso aqui, ó. Geralmente os eventos econômicos da China, tá ligado? E dos países lá mais da Ásia, é os que mais impactam nas movimentações do ouro, tá ligado? Então, geralmente as notícias vão sair nesses horários aqui, 10h30, tá ligado? Tem um JPY aqui que já saiu 8h50, tá ligado? Alguns dados. Mas o que mais impacta diretamente no ouro vai ser a China, tá ligado? E aí saiu algumas notícias positivas aqui, né, de certa forma. Aí a pessoa olha aqui e acha que é positiva, tá ligado? Por quê? Porque tá verde. Mas você precisa saber interpretar esse dado, tá ligado? Tipo aqui, o PMI industrial de junho, tipo, foi maior do que o previsto, tá ligado? O previsto aqui, a projeção era 49,6. Acabou saindo 49,7, mas é abaixo de 50, tá ligado? Ainda é pouco. Então, como, de certa forma, ainda não foi uma mudança tão, posso dizer, agressiva, pensando no lado positivo para a China, então o ouro continua a ser um cenário positivo. Isso aqui foi no domingo, tá ligado? E que horas que... Aqui no domingo, aqui ó, 6, 7 horas, ele já tava numa posição de captura de liquidez retornando, tá ligado? Aqui, 8 horas... 8 horas já é 9 no caso, né? Porque ali é uma hora atrasada. 10h30, vamos ver aqui, 9h30 aqui, ó. Pronto, 9h30 foi exatamente, praticamente aqui, ó. Uma boa posição de você montar o trade, tá ligado? Basicamente no horário aqui, mano. Tá ligado? Qualquer lugar aqui é uma boa posição de você montar o trade. Por quê? Porque tá bem posicionado. Tá no início da movimentação. Olha o que o mercado faz depois, pô. Tá ligado? Não para de subir, mano. E não dá brecha, tá ligado? Vai buscar o quê? Primeiro alvo de liquidez, que foi o diário, tá ligado? Vou buscar o primeiro diário aqui. Eu vou explicar essas marcações aqui depois. Pode ficar de boa. Aí aqui ele vai acabar fazendo uma correção, mas não consegue. Enfim, basicamente é esse o racional. Aí na segunda-feira, mano, qual foi o horário? O que é que eu olho já de cara aqui? O horário das notícias do euro, tá ligado? Que é o que eu opero. Do GBP, que também, de certa forma, eu tô operando com muito mais frequência. Mas nesse dia aqui, as melhores oportunidades eu vi que sairia daqui, ó. Das vendas do varejo aqui, do euro. Por quê? Porque aqui a gente vai saber como é que tá a economia lá. Entendeu? Aí, tipo, 3 horas da manhã aqui, 2 horas da manhã lá. Então, vamos pro gráfico aqui agora. Já tem uma noção de bons eventos econômicos, o horário que vai sair. Vou remover tudo aqui, mano. Vou botar no replay aqui. Segunda-feira. Desculpa na tosse aí, de vez em quando, que eu tô meio baqueado. Deixa eu ver aqui. Pronto. O que é que primeiro eu faço, mano, quando eu abro um ativo hoje, tá ligado? No amadurecimento que eu tenho tido no mercado, eu venho aqui no semanal, tá ligado? As melhores zonas de liquidez ou
ou as que são mais utilizadas pelos institucionais, geralmente são as máximas e mínimas dos candles, tá ligado? Que é o que, não sei se já ouviu falar, é CRT, tá ligado? Que aí eu coloco tipo candle range, tá ligado? Aí eu coloco low ou high, tá ligado? Que é máxima CRH, que é o candle range height, que é isso aqui, ó. A máxima superior do último candle semanal, vamos supor, né? E aqui é a mínima, tá ligado? O que é que o preço tende a fazer? Sempre captura essa região aqui. Cadê meu negócio aqui, minhas ferramentas. Sumiu tudo aqui. Sempre tende a fazer isso aqui e voltar. Por que eu deixo essa observação aqui? Que é o candle de 4 horas. Porque geralmente é no candle de 4 horas que a gente consegue identificar as melhores capturas de liquidez e não posicionar errado, tá ligado? Geralmente ele tenta fazer isso aqui. Captura em cima e vem na mínima. Mas só uma observação para explicar essa teoria aqui, tá ligado? Que é a que eu estou utilizando no meu operacional. Que é a height e a low, tá ligado? Basicamente tá sendo isso aqui, ó. Essas aqui são as únicas zonas de liquidez que a gente precisa estar colocando. Tipo, eu nomeava muito, não sei se tu lembra. É BSL, MBSL, tá ligado? SSL, MSSL. Aí tem inúmeras. Eu tava colocando inúmeras formas de zonas de liquidez. Mas eu acho que assim acaba sendo de uma forma mais direta. Como aqui já tá no replay, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, tá ligado? Vai ser. Eu só coloco. Aqui nós estamos no gráfico semanal. Aqui perceba que a gente tem uma. Eu tô botando aqui porque é a mais próxima da minha sessão de trade, tá ligado? Aí, tipo, aqui é o CRH, tá ligado? Que é a máxima do candle semanal. Só que, como eu já sei o que é, eu só coloco só o S. Só que eu vou colocar a observação completa aqui. É a máxima do candle semanal. Aqui é uma zona de liquidez, tá ligado? Acima desse candle aqui tem muita liquidez. Por quê? Porque tem todas as negociações praticamente de quem participou dessa semana aqui, entendeu? Geralmente quem faz holder. Então aqui é o semanal, marquei essa zona. Aí marco também logo a inferior, né? Só muda o L aqui no lugar do H. Pronto. Colocada. Vou ver se tá gravando. Tá. Venho pro diário, tá ligado? Chega no diário, a gente também tinha praticamente a mesma região de liquidez, tá ligado? Que seria esse semanal, só que agora a gente vai ter também o diário aqui embaixo. É bom sempre estar marcando. Vou botar só o D aqui. Como eu já te expliquei, já sabe do que se trata. Pronto, ó. Região de captura de liquidez do próximo candle diário. Mas é porque aqui, como tá no replay, acaba ficando um pouco ruim de explicar, tá ligado? Porque no ao vivo aqui é completamente diferente o candle, tá ligado? Mas venho, beleza. Marquei a zona de liquidez. Venho por 4 horas, tá ligado? E é aqui onde quem quiser operar só no 4 horas também funciona pra caralho, só que a assertividade vai cair. O que é que geralmente vai acontecer? No candle de 4 horas eu espero a captura de liquidez. Só que como é uma transição aqui de sexta para segunda, de domingo para segunda, de sexta para domingo na verdade, então acaba acontecendo isso. Tipo, ele abre em gap e aí acaba ficando um pouco mais feio o racional dessa metodologia, tá ligado? Mas depois eu vou mostrar outro exemplo bonitinho ali para te mostrar. Aí, beleza, 4 horas eu não tenho muita. É pra gente tá aqui, ó. Pronto. 4 horas praticamente é a mesma confluência, tá ligado? E aí eu vou ter o quê? Outra zona de liquidez aqui, no de 4 horas, tá ligado? É a forma mais prática e rápida de você saber as melhores zonas de liquidez. Fora disso aqui, velho, esqueça, tá ligado? Esqueça porque muitas das vezes vai ser inducement. Pronto, marquei. Só para te explicar. A teoria geralmente é, o próximo candle de 4 horas ele tem que romper a máxima desse candle aqui, tá ligado? E fechar dentro desse range.
Quando o candle de 4 horas abre e fecha dentro desse range, no mínimo ele vem buscar essa zona, tá ligado? Só que quando essa confluência vem de uma região semanal, ele pode vir buscar o diário e muitas das vezes, na maioria das vezes, ele vai buscar o semanal. Por quê? Porque a metodologia aconteceu no semanal. Foi uma zona de liquidez semanal. E aí, aqui já vai um insight também de posicionamento do take, tá ligado? Eu geralmente não gosto de deixar como swing, tá ligado? Eu prefiro fechar numa boa zona, num risco-retorno, e tento pegar na próxima sessão de Londres, tento pegar. Por quê? Porque quando ele acaba a sessão de Nova York, ele já vai, geralmente ele faz a correção, tá ligado? Ele faz a correção e aí, tipo, pra mim não compensa arriscar o meu trade, aí tipo, tem uma notícia próximo antes da abertura de Londres e aí o preço vai inicia e segue sua tendência de alta, no caso. Pra mim não compensa, tá ligado? Eu prefiro fechar o trade e depois eu tento me posicionar de novo. Beleza. Já passei as questões da zona de liquidez. Agora a gente vai tentar ir para um time frame de mais execução. A gente tem 1 hora aqui, eu gosto de ver se tem alguma zona de oferta, tá ligado? Querendo ou não, ele já tá numa zona de oferta, porque aqui é uma zona de rejeição, tá ligado? Muita galera gosta de falar que é o rejection block. Querendo ou não, já tá numa zona de oferta, mas eu nem dou muita importância para isso aqui, tá ligado? Mas é bom botar aqui, só para agregar valor na análise. Aí beleza, 1 hora eu já identifiquei uma zona de oferta. Aí eu vou nos 30 minutos, que aqui é onde eu consigo ver a posição das kill zones. Beleza, puxo pra cá. Aqui é o momento que eu tava operando, né? Vou botar. Mercado de sexta para domingo já abre em gap de alta, tá ligado? O domingo abre aqui em cima. E aí é onde muita gente se desespera e afoba, tá ligado? Porque ele já vê esse gap em aberto. Puxa aqui, vamos botar nos 5 minutos. Vamos ver o desenrolar dessa transição de domingo para segunda. Pronto. A Ásia já abre aqui embaixo, tá ligado? Lembrando, a gente tá no DAX. Vamos botar mais pro final da Ásia. Até umas meia-noite aqui. Pronto. O que foi que a Ásia fez? A Ásia está acumulando. Compensa eu vender num order block desse aqui, acreditando que essa região é uma zona de liquidez, que é a máxima da Ásia. E aí, no ao vivo? Tu acha que compensa, mano? Entrar no trade desse? Tu entraria baseado nas análises que tu utiliza, tá ligado? Tu acha que compensa pegar um trade desse? Ó, já tem a confluência, tem o gap aberto, tá ligado? Mano, eu só entraria se ele capturasse esse outro topo e fizesse uma outra estrutura, entendeu? Aqui? Não venderia assim. Ele teria que, tipo, manipular esse topo aí. Aqui? Isso aí. Esperaria sim. Exatamente, mano. E por quê? Porque olha aqui. O gap que a gente tem praticamente foi fechado já, mano. Tá ligado? Olha o gap que a gente tem, praticamente fechado, tá ligado? Então isso aqui dá um gás pro momentâneo, pro ativo, tá ligado? Então o que é que eu esperava? E o que é que nós temos aqui ainda? Aqui nós temos outro, praticamente vamos ter outro candle aqui, tá ligado? Aí ó, o que foi que eu marquei? Marquei isso aqui como candle, uma liquidez de 4 horas, tá ligado? Só botar aqui pra ficar igual. Aqui é uma zona de liquidez de 4 horas. Eu fui, marquei. E aí você deixa de tomar stop besta também, tá ligado? 4 horas. Vamos voltar. Pronto. Aqui pra mim era uma zona de liquidez, tá ligado? Só que eu preciso ver a abertura de Londres, como é que vai ser. A depender da abertura de Londres, podia até vender aqui, mas pouco provável. Aí vamos lá. Vamos botar na abertura de Londres. 55. Pronto. Aqui, ó. 2 horas, querendo ou não, já o impacto de Londres já começa a aparecer. Só que eu não coloco minha marcação, tá ligado? Eu gosto de ver a abertura dos índices. Eu tô operando um índice, tá ligado? Então 3 horas pra mim, a abertura das 3 pra mim é a que mais importa, tá ligado? Aí nas duas, o que é que o mercado faz? Vai buscar a captura de liquidez de onde? Da região de 4 horas, tá ligado?
Vou deixar rolar. Já entraria aqui? Não entro, velho. Não começou ainda o horário, tipo, a abertura, tá ligado? E aqui é onde muita gente acha que é a movimentação real. Ah, 2 horas. Marquei meio que o zona errada, pô. Tem 2 horas, tô operando um índice, tá ligado? Porra, vi esse movimento direcional. Ah, isso aqui não é captura de liquidez. Por quê? Porque quebrou a primeira estrutura de liquidez, quebrou a segunda e com interesse. Então aqui é um inducement. Eu vou vender aqui, vou comprar aqui embaixo. Rapaz, eu vejo muita gente operando desse jeito aqui, mano. Vai vir fazer isso aqui e seguir o direcional. Isso aqui é uma região de captura de liquidez, tá ligado? E aí, quem não conhece essa metodologia acaba não entendendo e identificando o real direcional do mercado. E aí a gente vai chegando próximo, 2h40 ainda. E aí ele faz uma mudança de características, caso realmente a pessoa tá enxergando o direcional. Só que ainda não tem a questão do gatilho de entrada, tá ligado? Hoje aconteceu, né? Tipo, do preço acabar retornando, dando brecha para poder realmente muita gente entrar aqui fácil nesse trade, tá ligado? Mas aqui 2h54. Eu espero a abertura das 3, tá ligado? Ó, se você posicionou o stop mal aqui, o seu coração já gelou, tá ligado? Pra tomar stop. Só que aí quando chega na abertura das 3, tá ligado? O que é que eu tava marcando aqui nesse momento, velho? Deixa eu retornar pra cá. O que é que eu tava marcando? Eu tava exatamente nesse time frame aqui no momento, tá ligado? O preço faz esse pico aqui de alta, eu falei, oxi, vou marcar essa zona de liquidez aqui, tá ligado? Outra zona de liquidez. Por quê? Porque a absorção das 3, o que é que eu gosto? Das outras cal que eu já te falei. A absorção das 3 em zona de captura de liquidez. No mínimo, dessa máxima aqui, da movimentação entre as 2 horas da manhã às 3, tá ligado? A máxima dessas duas pontas aqui são liquidez também. Só que é uma liquidez mais micro ali, tá ligado? Mais pra gatilho de entrada mesmo. Marquei essa zona, tá ligado? O preço já tá acima daquele range de 4 horas. E lembrando que ele já tá em uma zona semanal. Só que, tipo, como é uma zona semanal, muitas das vezes ele enrola um pouco para poder seguir o direcional. Mas quando segue, é aquela movimentação padrão que você tá ligado. E aí marquei essa zona como uma zona de liquidez. Que caso o próximo candle ele ia abrir aqui, eu queria que ele fizesse isso, ó. Viesse na alta. Deixa eu mudar a cor aqui. Viesse na alta, deixasse o pavio, tá ligado? Deixasse o pavio e fechasse assim, tá ligado? O que é que eu ia fazer? O que é que eu já tava esperando? Isso antes de acontecer a abertura. Que ele chegasse aqui, se ele fizesse isso, pai, era ó, pum, tchau, tá ligado? Eu queria ver essa abertura, mano, da zona de Londres, tá ligado? Mas eu preciso sentir o feeling do mercado, tá ligado? E aí no momento da abertura, não, acho que isso aqui vai ser melhor para me representar. Ele não faz isso aqui. O candle fechou aqui, né? O candle de alta fechou aqui. No próximo ele já começa a entregar. E ele entrega com força e com interesse. Tipo, ele não caiu que nem o replay mostrou ali, tá ligado? Ah, não deu como entrar. Ele vai caindo, pô. Ele vai caindo. E aí é nesse momento que você precisa sentir o feeling. Ele não veio e abriu já capturando liquidez. Então, o que é que ele tá me falando? Que ele já tá pronto, pô. Ele já tá pronto. Então, quando ele começa a cair aqui, pai, eu já posiciono... Acho que eu posicionei aqui assim o trade, tá ligado? Posicionei uma taxa no meio do caminho aqui e a outra aqui no fechamento. Coloco o stop aqui em cima, tá ligado? Aí a abertura. Puf. Aqui já tá pagando 3 vezes isso com retorno, tá ligado? Num candle de 3 minutos, pô. Sacou? E aí, qual é o meu alvo? O que é que eu tava te falando agora da zona de liquidez? Nós temos aqui a primeira, a mínima do candle de 4 horas. Aqui já é 8 vezes isso com retorno, pô. Tá ligado? Só que o melhor gatilho é esse aqui, mano. Você posiciona aqui embaixo. Tipo, eu coloquei uma taxa aqui de ousado, porque é o feeling que eu tava assim no momento. Mas, geralmente eu faço isso aqui, ó. Quando ele chega aqui na mínima desse candle e começa a romper um pouquinho, eu já, puf, abro na mão, tá ligado? Pronto, coloco o stop ali em cima.
aqui nessa primeira zona de liquidez já tá pagando 4 vezes esse retorno, tá ligado? O que é que eu posso fazer? E foi o que eu fiz, tá ligado? Eu coloquei aqui nessa faixa. Essa faixa aqui de demanda, tá ligado? E aqui foi o feeling também, eu fechei no dedo também, mano. Da mesma maneira, eu fechei no dedo. Então, vamos ver o desenrolar do trade, tá ligado? Tchau, pai. Que é tchau e benção. Ele não dá brecha pra ninguém entrar mais não, pô, tá ligado? Ele abre em gap aqui ainda. Ainda pensei em distribuir outra taxa aqui, ó. Mas deixa o trade rolar. Já tô bem posicionado. Deixa o pau quebrar. Pronto. Primeiro take já bateu. 5 vezes esse retorno aqui, ó. Tá ligado? Suave. Qual é o próximo alvo? Esquece isso aqui, mano. Próximo alvo, diário, tá ligado? Tudo que a gente fez a marcação antes. Pronto, pegou no primeiro alvo. Próximo alvo, 12 vezes risco retorno. E isso é um patamar que eu possa ser que eu chegue no futuro próximo, tá ligado? De tá foda-se, deixa o trade, pau quebrar e o trade rolar. E trava no 0x0 e deixa rolar, tá ligado? Mas no momento eu ainda não penso que compensa, tá ligado? Mas vamos deixar pau quebrar aí. Ó, Londres ainda, Nova York quando ele abre. Porque eu acho que eu postei essa parte aqui nos stories, tá ligado? De você saber segurar esse trade, aqui tem uma zona de demanda, o FVG, tá ligado? Aí, ó, Nova York abre, continua a entrega. Por quê? Vamos voltar lá. Olha os dados. Vendas no varejo. Previsão era 0,5%. O dado saiu 1,6 negativo, tá ligado? É muita diferença aqui, mano. Muito negativo, tá ligado? Se a gente for olhar, o DAX vinha de altas absurdas. Olha essas movimentações de alta aqui. Tá ligado? Deixa eu aumentar o time frame. 10 minutos. Pessoal, desde aqui de baixo até lá em cima. Tá ligado? 5%, mano. 5% de alta. E vem um dado negativo desse, vai corrigir, pai. Tem margem pra isso, tá ligado? E aí, vamos ver só pra complementar essa análise. O horário, 3 horas da manhã. É 2 horas lá, tá ligado? Aí sai um dado desse negativo. O que foi que aconteceu 2 horas aqui no ativo, mano? Bora ver o que foi que aconteceu 2 horas aqui no ativo, mano. Dado negativo demais pra Alemanha, tá ligado? 2 horas da manhã, o que foi que o DAX fez? Foi o que fez aqui, mano? Manipulou, né? Fez uma indução aí, né, Ou esse interesse na alta. Ele manipula, pô. Tá ligado? E aí é onde a galera que não tem o conhecimento de análises macroeconômicas, tá ligado? Se fode, pô. Se fode. E aí acaba comprando aqui, tomando stop, tá ligado? Acreditando naquele viés que eu falei, tá ligado? Compra aqui, achando que o preço vai fazer isso. Não vai, mano. Não vai. Se viesse o dado positivo, poderia fazer, tá ligado? Mas não vai fazer, mano. Agora, ó, o trade eu acabei fechando aqui, ó. Você fez algum tipo de condução nesse trade aí ou você 0x0 só, mano. protegeu, né? Só no 0x0. Aqui, ó. Quando ele começou a subir aqui, ó, e tocou nessa região, eu já botei no 0x0. Por quê? Porque se ele rompe uma VWAP com o TDO, mano, é porque o interesse com o vendedor não tá do jeito que eu esperava, tá ligado? Então aqui já não compensa mais eu deixar o stop aqui normal. Boto no 0 porque já desconfigura tudo, mano. Tá ligado? Onde foi que eu fechei? E aí entra a questão de feeling, tá ligado? Como eu falei pra tu, eu poderia deixar no mínimo até o diário, tá ligado? No mínimo até aqui. Ou então, semanal, 30 vezes isso com retorno, tá ligado? Esses são os 3 alvos, mano. Os 3 alvos, tá ligado? Que você pode colocar. Só que sempre ligado nos novos eventos que vão surgindo, tá ligado? Onde foi que eu saí desse trade, mano? Botei aqui nos 10 minutos, tá ligado? Essa absorção aqui eu saí, mano. Acabou saindo 6 para 7 vezes esse retorno aqui, tá ligado? Acabei saindo aqui assim, ó. Aí, ó. O trade foi esse aqui, ó. Tá ligado? Nessa absorção aqui, eu falei, epa, aqui o preço vai começar a corrigir. Pra mim não vale a pena mais arriscar pra quê, né, mano? Olha pra esse trade aqui que eu já fiz, tá ligado? Amanhã é outro dia, parceiro. E o trade só vai continuar essa movimentação
possivelmente na nova Killzone de Londres, tá ligado? Por quê? Porque nós estamos operando um índice alemão, pô. Aí o que é que o preço faz? Fica aqui e enrola, tá ligado? Enrola, ó, aí vem a Ásia. Onde é que vai vir a nova movimentação? Em Londres, pô, tá ligado? Então o que é que a gente precisa fazer? Eu, no caso, eu já sei o direcional. Eu já sei que o ouro tem margem pra corrigir. Eu vou comprar aqui, mano. Se o preço vem em captura mínima da Ásia, não vou, pô. Não vou comprar, tá ligado? É beleza. Começou a construir um novo dia aqui, tá ligado? Que aí já foi na terça. Que foi o dia que eu não consegui operar. Tá ligado? Pronto. Aqui, ó. Exatamente o que eu falei, mano. Ele capturou a liquidez de onde? Da Ásia. Eu vou comprar? Não vou, parceiro. Por quê? Porque eu sei que é baixa. Ele já pegou o primeiro alvo e me mostrou que não respeitou, tá ligado? Ele continuou caindo. Pronto. Se ele rompeu esse primeiro alvo, ele vai buscar o segundo, pô. Tá ligado? No mínimo ele vai buscar o segundo. Mas eu não vou estar nesse trade. Eu vou deixar aqui, ó. Do jeito que tava. Pronto. Aqui é um novo dia. Puxa a zona pra cá. Não vou comprar aqui. Por quê? Porque o cenário tá de baixa. E nesse dia aqui ainda. Vamos ver aqui, terça-feira. Terça-feira aqui. Vamos ver se teve algum dado. Não. O dado só era 4,55, tá ligado? Que ia ser o PMI industrial. 4,55 da manhã. E tinha também uma variação do desemprego e tal. Mas o desemprego, sendo menor, vai ser relevante para uma economia que eu já sei que tá ruim. Aqui, ó. Os dados de ontem. Não, segunda-feira. Aqui. Vendas no varejo. Tá ligado? Tem desemprego ou não tem? Pra mim tanto faz, porra. Tipo, a pessoa tá empregada, mas a loja não tá vendendo, tá ligado? A loja não tá vendendo. Aqui, ó. Vendas no varejo caiu um absurdo, pô, tá ligado? Ou seja, não tá rodando o capital nas empresas. E o que é que direciona os índices para baixo? São a bolsa, pô, tá ligado? As empresas começam a cair, o índice segue na mesma pegada, tá ligado? Praticamente é isso. Então, sei que não tem nenhum dado tão relevante assim. E se for ter, é 4h55 da manhã, tá ligado? Então, já aconteceu muita coisa. Até 4h55 já dá pra me ter fechado o trade. Se seguir o meu direcional, tá ligado? E aí eu espero o quê? A abertura de Londres, tá ligado? Ele já capturou essa liquidez. Então ele vai usar essa liquidez para fazer alguma coisa, tá ligado? Essa liquidez aqui que foi capturada, ele vai fazer alguma coisa. A Ásia acumula. Pronto. Deixou o quê? Absorção, pai, que é venda. Que é essa minha segunda venda da semana. E aqui eu encerrava a minha semana, tá ligado? Pronto, ó. Fechou aqui. Quando ele bateu aqui na VWAP, sentiu, começou a cair, beleza, pô. Montei o trade aqui. Tá ligado? Não quis pegar aqui não, ó. Geralmente, eu já ia ter montado aqui, ó, mano. Aqui eu já tinha montado meu trade, tá ligado? Porque pouco provável, ele já respeitou a VWAP e respeitou esse TDO, tá ligado? Aqui eu tinha montado meu trade, mano. E o alvo? Diário. 8 vezes isso retorno de novo. E aí, o que foi que o preço fez? Tá ligado? Tchau, fi. Tchau, não tem o que fazer, tá ligado, mano? Não tem o que fazer. Aí pronto. Aqui já muda completamente. Por quê? Que eu não operei mais na semana? Porque aqui ele já chegou numa zona de liquidez também muito forte, pô. Então aqui já pode ter saído algum dado nos Estados Unidos, tipo, quarta-feira. Na terça-feira eu já bateu meu take, tá ligado? Na quarta já pode sair um dado nos Estados Unidos e tal, que influencia e o ouro volta a subir, tá ligado? Mas a minha análise do contexto até o momento tava certa. Então aqui já tem fechado minha semana, mano. 8,6, mano, tá ligado? 6 vezes risco retorno, 8 vezes risco retorno, tá ligado? Mas beleza, não peguei aqui não. Mas peguei aqui, tá ligado? Eu não montei o trade aqui. Cadê? 10 minutos. Mas aí quando ele vai, tenta subir e respeita de novo a VWAP, quando ele passou dessa mínima do candle aqui, já tinha posicionado meu trade. Podia colocar aqui em cima também, tá ligado? Precisava ser o stop aqui, curto. 43 pontos aqui, tá de boa também o stop. É o que geralmente eu uso. E aí aqui 5 vezes isso que retorno, tá ligado? Suave. Não ia ser fechar 8, mas ia ser 5. E aqui eu acho que ele ainda caiu mais, mano.
Agora vamos supor que, como eu já estava positivo, eu ia deixar até lá embaixo. Tá ligado? Tá uns 30 minutos aqui pra amarrar. Ó, acumulou, acumulou. Aqui já foi na quarta, foi o dia que eu tomei stop aqui, tá ligado? Aqui foi o dia que eu tomei stop. E aí acabei caindo fora. Porque aqui já os institucionais já estão caindo fora, tá ligado, mano? Por quê? Porque, tipo, já ia ser feriado, sacou? Aqui, quem vendeu aqui, quando chegou aqui abaixo dessa região do diário, aí quer fazer manipulação o tempo todo pra sair, tipo, realizar as posições, tá ligado? Quem vendeu quer fechar, pô. E aí, como é que fecha? Liquidez, pô. Deixando liquidez, fazendo o pessoal tomar stop e eles pulando fora, tá ligado? Então por isso que eu tomei um stop só, caí fora, mano. Fechei minha semana 5 vezes de risco retorno positivo. Por quê? Porque eu sabia que esse trade eu já ia ter surfado, tá ligado? Esse trade aqui eu já ia ter surfado, mano. 6 vezes risco retorno, tá ligado? E tipo, minha evolução, velho, operacional tá cada vez mais nítida, tá ligado? Tô adaptando cada vez mais e entendendo o real funcionamento do mercado. Então, tipo, eu falei, pô, vou fazer uma calzinha com o brother lá e tal, porque eu já fizemos 3 cal e passei vários insights, tá ligado? Que funcionam, mano. Só que eu vou melhorar cada vez mais, tá ligado? E pra mim hoje é o meu máximo até onde eu cheguei de conhecimento, de estratégia, de alinhar emocional com o controle de risco, tá ligado? Acontecia muito eu pegar esse primeiro trade, fechar e ficar entregando, tá ligado? O lucro. Beleza, pô, deixa até ali, pô, tá ligado? E deixa o pau quebrar. Mas não fecha um trade positivo e entrega o lucro aqui no meio disso aqui não, tá ligado? Que era o meu erro. Então por isso que eu deixei o meu controle de risco. Era pra me ter pegado esses 2 trades. Errei o quarto aqui no DAX. O GBP/USD não movimentou do jeito que eu queria, tá ligado? Regiões de liquidez e tal. Aqui, ó, terça-feira deu uma oportunidade também aqui no GBP/USD, tá ligado? Mas eu não tava operando na terça, mano. Aí quando chegou aqui na quarta, Londres só caiu, tá ligado? Aqui Londres só entregou na quarta. Não me posicionei e tal. No ouro também já tava no meio de um efeito, sacou? De alta. Vou fechar aqui o replay pra ver como é que foi esse trade. Aí, ó. Chegou aqui, mano. Aqui ele já começa a querer realizar. Aqui foi do payroll de hoje, tá ligado? Mas enfim. Basicamente é isso, mano. Acho que passei muita visão aí desse alinhamento, tá ligado? Entre análise macroeconômica, você chegar aí a analisar também a questão gráfica. Então, muitos insights aí, acredito que eu possa ter agregado valor de alguma forma aí, tá ligado? Cadê o negócio aqui, pô? Deu pra entender um pouco aí, mano? Da visão? Deu. Achei da hora essa questão dos alvos aí, pô, tanto no diário quanto no H4 aí. Achei muito massa essa questão aí dessas máximas aí mínimas, né? Dos candles. Achei muito da hora. Sim, bem mais direta, né? E realmente é a liquidez que os institucionais vão buscar, tá ligado, mano? Esse negócio de ficar olhando topinho em M10, 15 minutos, sai de baixo, tá ligado, velho? Que aí vai ser armadilha, mano. Armadilha. E é tipo, isso é experiência, tá ligado? Você vai quebrando a cara, você vai vendo o que é que funciona, vai adaptando, vai vendo que outras pessoas já têm uma visão sobre isso também, vê o que é que ela tem a lhe agregar também, absorve, tá ligado? Mas, mas é isso. Achou o que da visão aí dessa a diferença de uns meses pra cá, da última cal pra cá? E aí? Isso é louco, pô. Tá bem mais alinhado, né? Mais com essa visão da macroeconomia, né? Então tá. Agregou, né, mano? Agregou valor. Agrega muito, né? É tipo assim, não fica muito enviesado com algum viés só por causa de uma região, né? Você já tá mais ligado na questão da economia mesmo, que vai ser um order block, um ponto de interesse que vai segurar o preço, né? Mas sim a questão macroeconômica que vai mandar na parada, né? Exatamente, mano. Exatamente. Tipo, o contexto, a técnica funciona. Mas se o cenário econômico não tiver favorável não há técnica, meu irmão, que vai dar certo, tá ligado? Por quê? Porque a questão econômica é a força do mercado, pô. É onde os institucionais querem aproveitar. Por quê? Porque grandes movimentações, pô.
E aí, ó, 2 trades aqui eu ia ter fechado minha semana lindo, mano, tá ligado? Eu E nem tinha isso, operado pô, mais, pô. Nem tinha nem, operado mais na nem minha semana. precisava, né? Nem precisava. Aí aqui no meio desse termo aqui, eles já estavam querendo realizar parciais. Eu operei por quê? Porque na terça eu não tinha conseguido operar, tinha perdido uma boa oportunidade. Aí, não, vou operar, tô com lucro ainda. Mas tomei um stop e caí fora, mano. Não operei hoje, não vou operar amanhã, tá ligado? Fechei minha semana positiva e segunda-feira eu tô de volta, tá ligado, mano? É isso aí, né, pô? É tipo assim, menos quantidade, mais qualidade, né, pô? Fazendo com excelência, aí quer ou não, o resultado vem e vem muito, né, pô? Mas É isso aí, mano. E a semana aí, como é que tinha falado de ter pegado no trade, tomou stop, foi? eu peguei um stopzinho no GPUSD, mano. Ah, acabou que ele. Tipo assim, essa semana aconteceu Que que eu dia fiz um foi? salto. Foi ontem, foi ontem. Foi na Na quarta. quarta. Deixa eu ver o que é que Foi teve ontem de nessa alta que notícia. deu aí, acabou que ele. Tu entrou vendido, foi? Não, não, eu entrei comprado, comprado. Entrou comprado nessa região de FVG. Foi nessa região de Order Block com FPG, com captura, só que acabou que, tipo assim, quando eu tinha preenchido tipo 50% de FPG, né? Aí acabou que ele deu tipo uma swipada, tipo assim, me estopou, cara, fechou o FPG e aí ele subiu pro meu alvo que eu queria. Se liga aí, vou compartilhar aí. Foi aqui, mano? E isso, foi. Só que eu entrei lá nos 5 minutos, mais ou menos. 2 minutos, nessa faixa aí que eu entrei. Foi aqui. Capturou, Mais me embaixo, mais entregou. embaixo, mais embaixo. É, mas aqui não compensa mais não, mano. Se liga. Aqui ele já capturou uma zona boa de liquidez. Rompeu um FVG. Aqui embaixo, paz, esquece. Se ele rompeu tudo isso aqui, ele vai buscar mais liquidez, tá ligado? Aí qual é a próxima? Aqui, ó. Onde é que era pra tu ter entrado? Se tu colocar em M1, eu vou te mostrar bem onde é que eu entrei pra tu ver. Onde é que tu era pra tu ter entrado? Aqui, né? Baseado na live. Aqui, pô, tá ligado? Ia sair no 0 a 0 aqui, ó. Já evitava um stop. E se não tivesse mexido o stop, bora ver aqui. Acho que ele não foi buscar não, porque aqui agora ele bota fé que ele Fechou, lateralizou. fechou. Quinta-feira, que já foi. Mas aqui foi payroll já, tá ligado, mano? Foi. Então é isso. Mas aqui o trade eu acho que seria esse aqui, porque tu não ia deixar aberto, né, mano? Ah, Já tá não, não. aqui, Já tá. saíram já. Já ia ter saído aqui com duas vezes, Não, quitou. tipo assim, o meu alvo tipo assim, primário era justamente a liquidez que tinha aí, tá ligado? Vou olhar aí, antes um pouco. Não, na realidade esse trade aqui ia compensar, mano. Aí, tipo assim, ó, eu entrei nessa quebra de cintura que teve bem aí, tá ligado? Aqui. Não, não, a de baixo, a de baixo. Aqui? Isso aí, ó. E o stop foi aonde? Não, não, foi nesse segundo fundo aí que teve. Tá vendo? Tem 3 fundinhos aí. Aqui? Não, antes um pouco, antes. Aqui? Isso, é. Quebrou essa estrutura, tu vendeu aqui. Isso. Comprei bem aí, ó. Aí eu até esperei uma reaçãozinha que foi esse engolfo que teve aí. Aí acabou que o preço voltou e estopou. É, mano. Barril aí, velho. É por isso M1 é muito ruído, viado. Pô, tipo assim. É Aí muito tem hora ruído, outra pô. que Porque dá aqui, muita vamos capurada. ver essa movimentação aqui, como é que tava no time frame maior. Aí, mano. Aqui não tem nada ainda, pô. Tá ligado? O M1 é muito ruído, pô. Nova York tem acabado de abrir. Mano, aquela visão que eu te passei, tá ligado? Geralmente o início é sempre tem que ter uma captura de liquidez, mano. Tá ligado? Vou ver 10 minutos. Isso é louco. Aqui você caiu no Arapuca.
Não, pois é, tipo assim, aí eu vi essa absorção que Aí, teve ó. aí. Se tu subir o time frame um pouquinho, tu vai Pois filtrar é, eu acho melhor. que foi essa questão dos times. A quebra de estrutura mesmo foi agora aqui, ó. Aqui o que é que dá pra fazer aqui, mano? Aqui ele quebrou a estrutura. Ó. Bora ver se ele vai buscar. Aqui já é uma pegada mais. Foi bosta. Foi embora, não volta não, filho. Tchau. É por isso que eu falei aquela questão, mano. Véi, ele quebra a estrutura, ele já tá pronto pra subir, pô. Dificilmente ele volta pra fazer o teste, tá ligado? Igual a galera passa aí. Por Volta, isso, volta por isso que lá, eu né? montei minha estrutura, tá ligado? Minha metodologia. E a minha metodologia foi pegando o conteúdo, mano, da gringa, tá traduzindo, tá ligado? E adaptando, porque esse padrãozinho bonitinho igual a galera passa aí, mano, é difícil isso, difícil acontecer, velho. Demora muito pra acontecer. Demora muito, demora Aí eu muito. tô, É muito assertivo, tá ligado? Mas demora pra caralho, mano. eu E aí tô fazendo. quando acontece, você toma stop, igual tu tomou ali agora. Pois é, pô. Tipo assim, eu tô fazendo o que tu falou, tô validando essa questão de absorção nessas zonas de interesse, entendeu? Vai pegando esse feeling, mano. Vai pegando esse feeling. Não precisa estar operando agora, mas vai vendo essa questão da abertura, tá ligado? O que geralmente vai acontecendo. Como eu te falei, ou ele captura na abertura, ou ele entrega já na abertura, tá ligado? Aí você tem que ter esse feeling. Eu tomei um stop também, foi semana passada, foi na sexta, lá no, foi no Nasdaq. Aí aconteceu esse mesmo cenário que a gente falou, e saiu, tipo, dados negativos, aí o preço, tipo assim, todo mundo tava esperando o índice cair, tá ligado? Ele foi, manipulou grandão, tá ligado? Aí estopou geral, e aí depois que desceu tudo, pegou É aquela isso aí, empurrada. mano. Espero que eu tenha agregado valor aí em alguma forma. Eu falei, pô, vai ser massa porque da última call pra cá já evolui pra caralho, já alinhei bastante coisa, tá ligado? Falei, não, vou fazer essa callzinha toda quebrada hoje aqui. E é isso, mano. Valeu, pô, foi massa demais, cê é É louco. nóis. Tamo junto. Qualquer coisa, liga nós. Demorou. Valeu. Valeu, mano.